estudantes do Dever em Casa na TV, como vocês estão? É sempre muito bom ter vocês aqui acompanhando as nossas aulas. Eu sou a professora Nayara e essa é a nossa aula de Geografia voltada para o primeiro ciclo da EJA. Vamos começar a aula então já pensando, o que será que são grupos sociais? Você sabe? Nós vamos falar sobre isso e muito mais hoje. Mas antes disso, eu preciso passar algumas informações. Enquanto isso, vocês podem confirmar sua presença na nossa aula. Afinal, é importante sabermos que vocês nos acompanharam por aqui, ok? Para isso, basta vocês apontarem a câmera do seu celular para o código QR que aparecerá aqui na tela, ok? Não deixe de fazer. Aos professores e professoras que acompanham nossa aula, seguem algumas informações. O eixo temático trabalhado é empreendedorismo e educação financeira. O nosso objetivo de aprendizagem de hoje, reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social, interessando-se por enriquecê-lo e compartilhá-lo. E o objetivo específico para esta aula, analisar as diferenças, identidades de distintos grupos sociais e as suas relações. Pronto, informações passadas. Vamos retomar a nossa conversa? Eu havia perguntado se você sabe o que são grupos sociais. Mas antes, vamos falar sobre o que é a cidade. Nós vamos falar de grupos sociais e eles existem aos montes entre as cidades, certo? Então, vamos ver. O que seria uma cidade? Cidade, na verdade, é um conceito, ou seja, uma ideia muito ampla. Vamos refletir de uma forma mais simples para termos uma noção melhor. Aos poucos, vamos aprofundando os conceitos e os conteúdos, tá bom? A cidade pode ser definida como um espaço mais urbanizado, ou seja, com mais construções, com mais meios de transporte e mais pessoas. Para ser considerado uma cidade, é necessário ter um certo número de habitantes, alguns serviços, considerar a estrutura física, ou seja, a construção do seu espaço, etc. As cidades concentram várias atividades econômicas e grãos de desenvolvimento também. Vamos trazer então essa ideia para perto da nossa realidade aqui? Na tela, nós temos a primeira imagem, ali do lado esquerdo, que apresenta a cidade de Vitória, que fica no Espírito Santo. Já na segunda imagem, que aparece do lado direito, nós temos a cidade de Vila Velha, também aqui no nosso estado. Você, por acaso, percebeu algo em comum entre elas, além do fato de serem cidades? Vamos pensar um pouco, olha. Vitória, Vila Velha. O que os nomes da cidade têm em comum? Vamos ver se você está esperto aí, pensa. As duas cidades têm um nome iniciado com a letra V. Veja só, Vitória, Vila Velha, que se iniciam com esse som aqui, ó. Além de serem cidades, ambas, ou seja, as duas, têm o início do seu nome parecido. Pois se nós juntarmos a letra V com a letra I, como nós temos aqui, ó, vem comigo. Aqui nós temos a letra V e a letra I em Vitória. E aqui nós temos a letra V e a letra I na palavra vila. Então, quando juntamos a letra V com a letra I, formamos o som de vi. Assim, temos o início parecido. Percebeu? Muito bem. Continuando, como eu disse, nas cidades existem várias pessoas. Os habitantes de que eu falei antes. Essas pessoas trabalham, vamos pensando aí nas letras, ó, trabalham, t, o som da letra T. Divertem-se com D e o som de d. Exercitam-se, ou seja, fazem várias atividades ao longo dos dias, né, ao longo da vida, e exercitam-se, lembrando, se inicia com a vogal E, exercitam-se. Vamos analisar a imagem que está na tela. O que essas pessoas têm em comum? O que elas estão fazendo? Elas estão usando roupas iguais, né? Uniformes. Mas o quê? Elas estão estudando isso aí. No caso, os três estão matriculados no Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, para fazer um curso técnico. Mas antes disso, eles foram alunos da EJA em escolas da rede municipal em Cariacica, assim como você. Agora, vamos observar essa outra imagem. E essas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão se exercitando, certo? Isso aí. Elas se reúnem em grupo para fazerem exercícios físicos juntos. Mas o que será que essas duas imagens podem ter em comum?
coisas parecidas, eu quero dizer. Elas estão agrupadas em situações diferentes, ou seja, elas formam grupos que fazem coisas diferentes, se vestem de formas iguais, têm uma rotina ali no dia a dia. E aí eu volto para a pergunta que eu fiz lá no início da aula. Você sabe o que são grupos sociais? Grupos sociais são grupos de pessoas que têm relações, interesses ou objetivos em comum. Por exemplo, relembrando o nosso primeiro grupo observado antes, eles tinham a escola em comum, o interesse em estudar e o objetivo de se formar. O segundo grupo tinha o gosto, o interesse pela mesma atividade física, corrida no caso, e o objetivo também de manter a saúde em dia. Portanto, eles formam grupos sociais diferentes. Deu para entender? É importante a gente entender que a mesma pessoa pode fazer parte de grupos sociais diferentes, como por exemplo, na academia, na escola, no trabalho, no bairro, em um curso, no templo ou no espaço religioso que frequenta, enfim. Uma mesma pessoa pode frequentar a todos esses ambientes e se relacionar com grupos de pessoas diferentes também. Vamos pensar esse conteúdo relacionado à nossa vida? Já vamos então para o nosso primeiro exercício de hoje. Pense aí de quais grupos sociais você faz parte. Você pode associá-los, ou seja, ligá-los aos ambientes em que frequenta, por exemplo. Eu vou te dar aí um tempinho para você refletir. E aí, estudante, de quais grupos sociais você faz parte? Bom, essa resposta será pessoal. Vai variar de acordo com a realidade e a vida de cada um. Mas eu vou dar o meu exemplo para a gente raciocinar juntos, ok? Então, eu me relaciono com as pessoas na igreja que frequento, também me encontro com a minha turma na universidade, vejo meus amigos que moram no mesmo bairro que eu com uma certa frequência, também na escola em que eu trabalho, e me relaciono com a equipe aqui do Dever em Casa na TV, que também trabalho, né? Viu? Esses foram só alguns exemplos. Vamos ver juntos alguns exemplos em que você pode ter pensado? Aqui nós temos o quadro com algumas opções de respostas. Vamos fazer o seguinte, vamos lendo juntos e percebendo os sons que iniciam cada palavra? Você me acompanha aqui até o quadro? Bom, então você pode ter pensado, por exemplo, na palavra academia, que começa com o som de A, né? Então, se inicia com a letra A, como vemos aqui também. Você pode também ter pensado em igreja, que começa com esse som assim de I. Então, também se inicia aqui com a letra I. Tem também o trabalho, que tem no início o som de T. Então, começa aqui com a letra T. Depois nós temos escola também, que começa com o som de E. Então, se inicia com a letra E, que chamamos também de E, que nós vemos bem aqui. E pode ser também no bairro, veja bem o som, bairro, que começa com a letra B. Enfim, são várias possibilidades de acordo com a sua rotina, com a sua realidade, como eu disse antes. Essas são apenas algumas opções para a gente pensar e entender melhor. É importante a gente entender que o grupo não deixa de existir por estarmos longe, por exemplo. Vamos imaginar o seguinte, chegou a sexta-feira e acabou a última aula, turma dispensada. Mas a turma não deixou de existir, a classe não se desfez. Na segunda-feira estarão todos juntos de novo, retomando seus estudos. Então, continuam formando um grupo social, mesmo que não unidos em presença em determinados momentos, mesmo que não estejam ali juntos, entendeu? O grupo se caracteriza pela sua identidade, por causa dessa convivência que acontece. Alguns grupos sociais são formados pela nossa vontade, como, por exemplo, o nosso grupo de amigos. Esses estão conosco de acordo com os gostos em comum, interesses parecidos, as mesmas conversas ou reuniões marcadas. Mas também existem aqueles grupos que fazemos parte independente da nossa escolha, ou seja, da nossa vontade. Por exemplo, o nosso grupo de trabalho é formado por pessoas diversas. Isso não depende de nós. A turma de que fazemos parte ao estudar também. Vamos refletir. Todas as pessoas são iguais? Pense aí. Todas as pessoas se vestem da mesma forma? Comem exatamente os mesmos alimentos? Todas têm os mesmos costumes, os mesmos hábitos?
A resposta para todas essas perguntas certamente é não. Afinal, somos todos diferentes, com jeitos, aparências, gostos, crenças, preferências, interesses, costumes e hábitos diferentes. E isso podemos chamar de diversidade. E diversidade quer dizer variedade, diverso, diferente ou variado. Quando pensamos em pessoas, podemos ligar diretamente a essa ideia de diversidade. Afinal, somos variados, diversos, todos diferentes. E é muito importante sabermos respeitar as diferenças. Somos e podemos ser diferentes, mantendo, claro, o respeito. As diferenças nos permitem aprender, crescer, trocar muito com as outras pessoas. E isso tudo é fundamental. Vamos ver mais um exemplo de grupo social inserido dentro de uma atividade econômica, ou seja, um grupo que trabalha junto, vendendo as suas produções. Nas imagens, nós temos alguns trabalhos de artesanato realizados por povos indígenas. No município de Aracruz, ainda é possível encontrar algumas aldeias que resistem bravamente e cultivam suas tradições e suas histórias. Parte da renda de que vivem os povos indígenas dessa região vem justamente do artesanato produzido por eles e vendido aos visitantes que são recebidos constantemente. Essa é uma das formas de sustento e de mostrar também a sua cultura, que resiste aos anos e aos danos sofridos por eles também. Além disso, é importante dizer que os povos indígenas vivem em harmonia com a natureza, extraindo apenas o necessário e reutilizando materiais naturais, de forma que a sua produção não prejudique o meio ambiente e possibilite também uma boa relação com ele. Nós, certamente, temos muito o que aprender com as tradições e costumes indígenas, né? Vamos para mais uma atividade, pessoal? Então, ali no canto esquerdo, nós temos duas palavras escritas. A primeira é cidade, ali começando com a letra C e fazendo o som de S em cidade. E depois, diversidade, começando com o som de D, que é o som da letra D. Aprendemos sobre isso hoje, inclusive, certo? Do lado direito, temos os conceitos, ou seja, a ideia que explica essas palavras. No primeiro quadro, temos escrito assim, variedade, diverso, diferente, variado. E no segundo, temos o seguinte, espaço mais urbanizado, concentram várias atividades econômicas e grande desenvolvimento. Agora, a sua tarefa será ligar a palavra ao seu significado. Então, temos cidade e diversidade, lembrando. E aí, vamos pensar? Eu vou te dar um tempinho para você refletir sobre isso. Vamos seguir as setas? A palavra cidade está ligada à ideia de espaço mais urbanizado. Concentram várias atividades econômicas e grande desenvolvimento. E a palavra diversidade está ligada ao conceito variedade, diverso, diferente, variado. Foi parte do que nós aprendemos hoje, né? E aí, conseguiu lembrar? Vamos para mais uma questão? Nessa atividade, você deverá completar a palavra a seguir. Temos ali os traços que indicam que ela é iniciada com a letra V. Então, ela vai começar com o som de V, né? E eu vou te dar uma dica, hein? É o nome de uma cidade do Espírito Santo. Agora eu acho que ficou mais fácil, né? Eu vou te dar um tempinho para pensar e eu já volto. E aí, estudante, conseguiu identificar a palavra?
É Vitória, muito bem. Agora vamos escrever juntos? Para fazer o vi, já temos o V ali, mas faltava ali o som do I. Então, temos a letra I. Muito bom. Depois, nós temos o som do to, vitó. Como fazemos? Primeiro, temos esse som aqui, ó, t. E depois, o som de o. O T com o O faz to. E temos também o acento agudo para dar mais força, né? A esse som do O. Agora, vamos pensar no som do ri. Qual a letra que faz esse som assim, ó? R. É a letra R. Então, para fazer o ri, é o R com I. Isso aí. Mas ainda não acabou, né? Tá quase lá. Vitória. Então, completamos a palavra com a letra A. Excelente, primeiro ciclo. Vitória é a capital do nosso estado, o Espírito Santo. Vamos então relembrar o que aprendemos hoje, pessoal? Nessa aula, nós falamos sobre o que é cidade. Aprendemos que nas cidades há vários grupos sociais em que as pessoas fazem parte. Falamos ainda sobre a diversidade e sua importância, além de termos vários exemplos de grupos sociais, como, por exemplo, o povo indígena dentro de sua atividade de produção e venda de artesanatos. Estamos finalizando a nossa aula. Você se lembrou de marcar presença? Senão ainda dá tempo, viu? Para isso, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, ok? Eu vou ficando por aqui, mas eu espero você em uma próxima aula. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais, pessoal!